Pessoal ligado na TV Torcedores, fim de semana de Grenal, o maior clássico regional do Brasil, será? Bom, o pessoal vai responder pra gente hoje aqui. E um Grenal diferente, porque vale por dois campeonatos ao mesmo tempo, o Campeonato Gaúcho e a Primeira Liga, uma das competições aí que tem atraído mais atenção neste primeiro semestre. Comigo hoje nesse debate, Matheus Adami, que cuida aqui da editoria de Grêmio, eu cuido da de Inter, e os nossos colaboradores aqui no torcedores.com, Rafael Alabi, Eduardo Caspari. Pessoal, tudo bem? Tudo Opa, bem? tudo bom, Alan? Vamos começar com o Alabi. Qual é o destaque do Grêmio para esse primeiro Grenal do ano? Vai repetir o 5-0 do ano passado, que até hoje é motivo de zoeira? Difícil repetir aquela atuação. O Grêmio vivia um momento diferente, vivia o auge com o Roger Machado. O Grêmio hoje, esse ano, está demorando um pouco para engrenar, se bem que na última quarta-feira teve uma atuação muito convincente contra a LDU pela Copa Libertadores. Fez 4-0, dominou o time equatoriano, não deu chances. Lembrou um pouco os melhores momentos da temporada passada. Um time de marcação agressiva na saída de bola da LDU, com o Luan voltando a jogar bola, um bom futebol. Teve o Luan, teve o Bolanhos, que estreou muito bem com a camisa do Grêmio. E vai ser difícil reeditar aquele 5-0. O Grêmio é favorito, se for vencer, vai vencer por uma margem mínima. Eduardo, eu quero saber de você, que fala aí do Rio Grande do Sul, como é que tá o clima aí na cidade, né? O pessoal fala que Grenal realmente para as coisas, que ou é Com vermelho ou é certeza. azul que rola na cidade. Como é que tá o clima aí e o que que você acha que vai acontecer com o Inter nesse jogo? O Inter tá um começo de temporada bem irregular, né? Não tá tão bem assim no Campeonato Gaúcho. Como é que você acha que o Inter vai para esse jogo? Matheus, na realidade, o clima Grenal mesmo começou mais a partir dessa quinta-feira, né, de ontem, porque até quarta todo o foco da semana estava no confronto do Grêmio sobre a LDU, e até acho que tem que ser assim mesmo, né? O Grêmio tratou o jogo como uma verdadeira decisão, e o Grenal ficou um pouco de lado, tanto por parte do Grêmio como pela imprensa. O Inter usou toda a semana e está usando a semana para treinar, para trabalhar, para ajustar o que tem que ajustar, e eu acredito que o Inter chega nesse clássico mais forte, porque no domingo passado teve a melhor exibição do ano, certamente na vitória sobre o Juventude. E o Argel tem apostado muito nos jovens valores das categorias de base, tem dado espaço para Andrigo, para o Alisson Farias, para o Ailon. Eu acho que é uma aposta interessante, porque torna o time mais envolvente, torna o time mais rápido. E eu acredito que o Inter, claro, o Grêmio favorito tem a manutenção da base do ano passado, mas o Inter tem totais condições de ir na arena e fazer um grande jogo, tenho certeza disso. E com certeza o Grenal vai ser um jogo eletrizante no próximo domingo. Quero fazer uma pergunta para os dois. Com relação a esse componente especial do Grenal valer por duas competições, ganha um tempero diferente? São duas classificações completamente distintas. As duas equipes não são líderes no Campeonato Gaúcho. Na Claro. Primeira Liga disputam aí uma classificação, só classifica um time no grupo. O que muda por ser um jogo tão atípico que vale por dois campeonatos? Olha, Alan, na verdade, o jogo é decisivo pela Primeira Liga, né? Porque o Inter tem a vantagem do empate para se classificar, mas dependendo dos resultados paralelos, o empate pode classificar inclusive o Grêmio como o melhor segundo. Agora, para o Grêmio passar como primeiro e até ter vantagem no jogo de semifinal, ele precisa ganhar. Então, em tese, vai ter que atacar o Inter, né? Agora, pelo Gauchão, é um jogo que, assim, é um clássico Grenal, tem a sua importância natural, mas em termos de tabela, não tem tanta importância, até porque aqui no Rio Grande do Sul classificam 8 de 14. Evidentemente, a dupla Grenal vai se classificar, como se classifica todos os anos. E por mais que não esteja agora na primeira e na segunda colocação, a tendência também é que nas rodadas finais consiga alcançar esses postos aí principais. Então, pela Primeira Liga é decisivo. Pelo Campeonato Gaúcho, um clássico Grenal normal. Então, a Primeira Liga, o Grêmio não está tratando ela como prioridade, né? Nos jogos anteriores, o Roger Machado poupou os seus titulares, talvez só contra o Curitiba que ele utilizou a base com Luan, usando os principais titulares. E tem um componente, o componente extra é o Grenal. Qualquer campeonato que tiver um Grenal, seja Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, os dois times vão entrar para ganhar. Com o Grêmio não é diferente. Minha pergunta Só também vai... para pode falar, Eduardo. Só para completar a fala do Rafa, porque até me chama a atenção, e aqui no Rio Grande do Sul também, de certa forma chamou a atenção, que o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, foi um dos maiores incentivadores da realização da Primeira Liga, né?
foi inclusive porta-voz em várias entrevistas e sempre na tecla de que queria fazer o campeonato e tal, mas aí até soa de forma estranha a postura do Grêmio nos 2 primeiros jogos, né? Que se, por um lado, o presidente é o apoiador da competição, por outro, o time prioriza outras competições e até usou reservas contra o Avaí e também no jogo contra o Curitiba, usou parte dos titulares, mas a motivação do time não era a mesma, né? Então, eu acho que se o presidente tem essa postura, o time deveria também ter o foco maior na competição, né? Ah, exatamente, claro, com certeza. O Romildo foi um dos idealizadores da Primeira Liga, tinha que tratar a competição com mais seriedade, eu acredito, colocando os titulares, mas também a gente sabe que o calendário brasileiro é muito apertado, são muitas competições nesse primeiro semestre, Copa Libertadores, no caso do Grêmio, Campeonato Gaúcho e a Primeira Liga. O Inter já tem um calendário menos apertado, como o Inter não conseguiu a classificação para a Copa Libertadores, e a Copa do Brasil só vai começar agora em março. Na verdade, o Inter entra, acho que a partir das oitavas de final, não é isso? Isso. Ainda tem um tempinho extra para o técnico Argel preparar o seu time. O Inter é o único time que ficou sem nenhuma competição fora o estadual no primeiro semestre, né? Por ter se classificado em quinto no Brasileiro. Exato. Começa nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não conseguiu vaga na Libertadores. E o Inter agora teve a semana livre para se preparar para o Grenal. O técnico Argel é um Inter bem modificado em relação ao ano passado. Tem mais garotos das categorias de base. E eu acredito que o Inter vai estar melhor fisicamente do que o Grêmio nessa partida. Na realidade, talvez a grande novidade que o Inter pode ter para esse confronto de domingo seria a entrada do Vitinho desde o início ou como opção para o segundo tempo, né? Porque ele teve uma lesão muscular no início do ano no jogo contra o Passo Fundo, no Beira-Rio, e voltou a treinar com o grupo só agora no início da semana. Então, a dúvida aqui que se tem é se o Argel vai utilizar ele desde o início ou vai optar por ele por intervalo ou por uma situação de jogo mais adiante, que eu até acho que pode ser útil, né? Porque você ter uma arma como o Vitinho durante o jogo, para poder utilizá-lo, dependendo de um resultado ruim na partida, pode ser importante. E até o Ailon, que tem recebido oportunidades no ataque, foi o substituto natural do Vitinho, tem dado boa resposta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, Eduardo e Rafael, que é o seguinte, já pensando em futuro, né? Vocês falaram que no Campeonato Gaúcho praticamente vão ser a dupla Grenal mais 6 clubes que vão passar. Na Primeira Liga a coisa está mais equilibrada, mas enfim, os dois têm chances, né, de seguir na competição. Mas o quanto esse Grenal vai ser determinante para as duas equipes para o restante da temporada? Vocês acham que uma derrota do Grêmio pode abalar o time na Libertadores? Uma derrota do Inter pode fazer a equipe dar uma rateada na Primeira Liga? Ou é um jogo à parte e nada vai influenciar nas demais competições? Depende da derrota. Se for uma derrota cachapante, com um placar elástico, com certeza vai abalar as estruturas do Grêmio. O Grêmio que começou vacilando na temporada, tomando muitos gols e teve a vitória agora contra a LDU, uma vitória convincente. Mas também se perder, já vai voltar aquele... tá na hora, o Roger Machado já vai voltar a ser questionado, o que eu acho um absurdo, porque o início de temporada é difícil para todo mundo. Você vê todos os times brasileiros estão patinando nesse início, inclusive o Palmeiras, que foi um dos times que mais investiram, o Corinthians reformulado, então a vida está sendo complicada para todos os times. Eu já acho, por outro lado, que esse Grenal tem muito mais significado para o Inter do que para o Grêmio, porque o Argel, como se sabe, mais uma vez vai utilizar muitos garotos da base desde o início, e uma vitória, daqui a pouco, pode colocar esses jovens num patamar mais elevado, dar um pouco mais de bagagem, de rodagem e confiança para a sequência do ano. Né? Se o Grêmio perder, com certeza fica fora da Primeira Liga, mas tem a Libertadores, tem o Gauchão também, tem outras prioridades. Então eu acredito que, nesse sentido, o jogo tem muito mais pro Inter, tem muito mais significado pro Inter do que pro Grêmio. Agora, claro, como o Matheus falou, é um jogo à parte. O Grenal sim que é um clássico importante, é um jogo à parte aqui no Rio Grande do Sul e as duas equipes vão entrar para vencer. Mas eu vejo que o Inter tem mais a perder do que o Grêmio. Pra gente encerrar, vamos para os palpites. Alabi, Eduardo, Matheus. Vamos. Qual vai ser o placar desse jogo? Bom, meu palpite é 1-0 pro Grêmio, gol do Luan. Eu acho que vai ser empate, 1-1. As duas equipes passam na Primeira Liga.
Eu vou de Inter, porque, como o Eduardo falou, o Inter tem mais a perder nesse jogo, então eu acho que é por isso que o Inter vai até um pouco mais motivado, vai jogar na casa do adversário, quer dizer, eu acho que vai Inter 1-0, pode ser gol do Vitinho, vai. Alan, e você? Eu vou seguir o Matheus, eu vou postar no 1x0 pro Inter, porque tá mais focado, não teve Libertadores no meio da semana. Então eu vou mandar 1x0 pro Inter também. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês. Continuem ligados aqui na TV Torcedores. Gostou? Dá um joinha. Veja os outros vídeos. A gente está preparando um material sempre muito especial para você. E no torcedores.com, a cobertura completa do clássico. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! Valeu, tchau. Tchau, tchau.